Sejam bem-vindos a mais um episódio do Marcenaria 2x, onde nós discutimos estratégias que vão ajudar você, marceneiro, a produzir 2 vezes mais sem você precisar trabalhar mais por isso, sem você precisar comprar máquinas novas, sem contratar marceneiros, sem você precisar ficar procurando uma obra especializada aí, você conseguir produzir mais, ter tempo para você, para sua família e ainda assim você sem precisar fazer investimentos muito altos. E eu sou Vitor Hugo, marceneiro, e o tema de hoje, do nosso episódio dessa manhã, é justamente sobre isso, sobre produzir mais. Eu tenho que fazer mais investimentos, preciso fazer investimentos altos para eu poder conseguir produzir cada vez mais? Então é isso que nós vamos falar hoje na nossa live de hoje, nesse episódio. Então seja muito bem-vindo, nós já estamos conectados aí. Se você está entrando aí online, deixa o seu joinha, acompanha nós. Vamos fazer uma live rápida hoje porque nós também temos um dia de trabalho, mas vamos conseguir conversar aí, tratar sobre esse assunto aí, conseguir discutir essas estratégias. Então acompanha nós que nós vamos conversar sobre isso hoje. E falando sobre produzir mais, sem ter que fazer um investimento para a empresa, parece ser uma pergunta fácil de ser respondida. Só que surgem muitas dúvidas que nós mesmos aqui na nossa empresa achávamos que era simples de ser resolvido, mas no final das contas pode trazer um problemão quando a gente pensa em tudo que pode acontecer quando a gente realiza um investimento baseado sem colocar na ponta do papel antes. E por que isso pode ser perigoso? Porque a gente acha que a gente é obrigado a comprar, fazer um investimento alto, investir em maquinário para produzir mais. Se torna automático, né? A gente acha que produzir mais móveis, a gente precisa de um maquinário maior, ter mais máquinas dentro da empresa. A gente intuitivamente acha isso, né? Nós marceneiros pensamos nisso, nós pensávamos assim, né? Por isso que a gente achava que fazendo isso eu vou estar aumentando a empresa. Só que a gente não pode confundir crescer a empresa com crescer a produção. São duas coisas bem diferentes. Quando a gente fala em crescer a empresa, a gente está falando em crescer ela em questão de espaço. Como por exemplo, você tem uma empresa aqui onde você vai ter uma máquina cortando, você vai ter 1 ou 2 funcionários produzindo e fazendo isso, você tem uma área de montagem de móveis, você pode crescer em espaço, aumentando, ampliando a sua empresa, colocando mais uma máquina de corte, você cresce ela em espaço. E isso é uma das coisas que nós temos que ter em mente. Agora, você crescer ela em questão de vendas e produção é algo totalmente diferente. Que nós temos que analisar isso. Porque se você crescer em espaço, você faz muito investimento. E não tem nada de errado com isso, não tem problema. Você investir em maquinário, você investir em pessoal, isso é uma coisa que muitos marceneiros querem fazer, fazem, e não tem nenhum problema você fazer isso. Agora, crescer em investimento, em vendas e produção é totalmente diferente de você fazer um investimento gigantesco desse. E nós vamos analisar essas duas diferenças hoje. Qual a diferença de você ter que investir em maquinário e pessoal e até mesmo investir em produção, que é uma das coisas que nós fazemos aqui sem ter que fazer todo esse investimento aqui e que não é barato. Então, se você está chegando aí agora, fique à vontade para fazer sua pergunta e acompanhar nós, que nós vamos deixar bem claro sobre isso. Como que você pode produzir mais sem ter que você fazer um investimento caríssimo. E por que é importante você não investir em máquinas? Ou não é necessário investir em mais maquinário e mais pessoal para você produzir cada vez mais? Porque o custo disso é muito alto para um retorno muito longo. Como assim, Vitor Hugo? Imagine que você tenha que fazer o investimento de um maquinário. Imagine que você tenha que fazer o investimento de um maquinário e quantos móveis você tem que produzir, quanto você tem que fazer de móveis e vendas para você pagar ele, ou à vista ou parcelado. Esse projeto demoraria muito tempo para pagar. Imagine que você compra uma máquina lá. Esse aqui é o símbolo de máquina para mim. Então isso aqui é uma máquina mais quadrijadeira e ela custou lá 60 mil reais. Quanto tempo você ia levar de móveis para pagar isso? Para você produzir móveis, para você pagar esse maquinário. E mais uma vez ressaltando, não é errado você comprar uma máquina, uma esquadrijadeira profissional, uma coisa para melhorar a sua empresa. Nós estamos aqui analisando um ponto diferente, como eu comentei, diferente de você produzir mais, tendo que investir nela. Se você está querendo achar que vai produzir mais
comprando um maquinário de 60 mil reais, você está levemente ou fortemente enganado. Porque você tem que pensar que você vai ter que produzir muito mais, se você já não tiver todo esse dinheiro guardado, porque você já teve que produzir bastante para guardar esse dinheiro, para poder comprar uma máquina nova para produzir mais. E eu falo isso com propriedade porque a gente fez isso. Há quase 10 anos atrás, nós investimos em uma máquina, que era uma esquadrejadeira de alta precisão, corte 45 graus, usa um riscador, ela tem uma mesa grandona, tem toda a guia alinhada, a gente teve que fazer toda ela na linha, tem todo o coletor de pó, e na época ela custou quase 30 mil reais. Né? Hoje uma máquina dessa está sem não sabe por menos de 60 mil reais, com todo o tempo, inflação, etc. Né? Então, na época saiu quase 30 mil reais essa máquina para nós. Então foi um investimento bem alto que a gente teve que fazer. Mas aí o maior benefício de você evitar de fazer isso é a economia de tempo e desgaste. Porque como eu comentei, né, imagine quantos anos você vai ter que estar pagando uma máquina dessa. Se você não vamos fazer um cálculo rápido aqui. Se você quiser comprar essa máquina à vista, por exemplo, você quer investir na sua empresa, você vai lá e dá, sei lá, uns 10 mil reais de entrada, dá uns 10 mil de entrada, e aí você vai pagar o restante lá, sei lá, 2, 3 mil por mês, 3 mil reais por mês. Vai ficar mais ou menos uns 16 a 20 meses pagando, mais de 2 anos, quase 2 anos pagando, com juros ainda que você vai pagar. Vai lá 20 meses, mais ou menos, pagando essa máquina. Então você vai ter que ter pelo menos 20 meses com 3 mil reais a mais de dívida no seu caixa. Você vai ter que produzir pelo menos 3 mil reais de lucro por mês para você pagar esse investimento. E mais fora um investimento que você vai ter que pagar de energia, de impostos todo mês. Imagina aí vezes 2, que você já tem que estar produzindo pelo menos uns 3 mil de lucro, pagar 3 mil de máquina. 6 mil reais só para pagar custos. E aí você tem o seu lucro também. Você vai ganhar só 3 mil reais por mês sendo dono de uma empresa? No mínimo 6, 7, 8, 9 mil reais você teria que estar aí produzindo todo mês. Isso numa expectativa bem baixa, né? De lucro de 9 mil reais por mês, né? Na empresa, né? Então isso é um cálculo rápido só para você entender o quanto que você vai estar tendo que produzir, investindo para você produzir isso. E não é um investimento muito baixo não, né? É um investimento bom? É. Mas será que você precisa fazer isso para produzir mais? Se você está investindo nisso aqui, você está produzindo menos, na verdade. Você está perdendo dinheiro, né? Você está deixando de ganhar 3 mil todo mês, sendo que você podia estar ganhando, em vez de estar ganhando só 3, você podia estar ganhando 6 mil de lucro a mais todo mês, porque você fez um investimento talvez errado na hora errada. Por isso você tem que saber a hora certa de você investir e o porquê que você precisa saber disso para investir. E como é que você vai dar conta de tudo isso, né? Quando você pensa numa máquina com investimento desses, você tem que sempre se perguntar, pense nisso, marceneiro, será que se eu fizer esse investimento, será que vai ser vantajoso? Será que eu preciso disso para mim? Se eu mandasse terceirizar umas peças aqui na minha marcenaria, será que eu precisaria comprar essa máquina nesse momento agora? Será que eu não poderia então usar a terceirização ao meu favor para estar produzindo a mesma quantidade e estar ganhando mais com isso, sem eu precisar ter que fazer esse alto investimento agora no momento? Então pense nisso antes de você fazer esse investimento. Se nós tivéssemos pensado isso há muito tempo atrás, se a gente soubesse disso, talvez a gente teria evitado alguns problemas em todo esse nosso processo. Porque quando a gente investiu naquela máquina, olha só, por exemplo, a gente estava pensando em fazer um investimento porque a gente tinha uma esquadrejadeira que ela não era muito boa. Então a gente fez o investimento necessário para a nossa empresa. A gente precisava daquilo. Então quando a gente fez o investimento, a gente ficou com uma serra, uma segunda serra menor, e a gente colocou mais uma. Então a gente tinha uma serra aqui e a gente colocou uma maior. Fez um investimento alto em cima dessa serra. Só que na época nós tínhamos 3 funcionários. Então nós tínhamos 3 pessoas trabalhando para nós, junto na marcenaria. Então quando a gente comprou essa segunda serra, que ela era muito melhor, e tínhamos uma segunda aqui para quebrar um galho, a gente conseguiu produzir mais. Só que olha só o problema que surgiu quando a gente colocou ela e produziu mais. Nós tivemos que pagar essa máquina aqui, que ela saiu muito caro. A gente tinha que ter produção suficiente de vendas para poder colocar essas 3 pessoas trabalhar direto.
e a gente tinha que estar cobrindo ainda todos os custos da empresa. Então chegou um momento em que nós ficamos limitados, a gente não conseguia crescer mais, porque ou eles estavam trabalhando nas duas serras, ou a gente tinha que estar cobrindo os custos dos funcionários, de todo o maquinário, porque aí você gasta mais energia. É óbvio, quanto mais cresce, mais gasta. Então a gente começou a perceber que o nosso crescimento travou. A gente não conseguia mais produzir e crescer a empresa porque não tinha para onde escapar. Ou a gente comprava mais uma máquina, ou a gente contratava mais funcionários, só que aí ia continuar a mesma bola de neve, porque aí eu ia ter que gastar mais dinheiro com máquina, eu ia ter que gastar mais dinheiro com funcionário, e eu ia perceber que ela ia crescer também, só que em algum momento ela ia travar de novo. Ela não ia conseguir passar o crescimento, conforme eu mais investir em máquinas e mais funcionários, ela ia continuar travando, ela não conseguiria crescer mais com isso. Por isso que você pode investir em maquinário, mas pense que em um momento ela vai estar limitado à sua situação da sua empresa. É muito bom você ter os maquinários na sua empresa, você ter sua produção aí, mas pense nisso. Quando você pensar em comprar uma máquina, será que isso vai crescer minha empresa? Ou ela vai ter um ponto de limite em que eu não vou conseguir mais crescer? E pode ter certeza que uma hora ou outra você vai ter uma travada, você vai precisar de uma via de escape que eu vou mostrar para você ainda. Por isso, pense bem, analise antes de você sair fazendo um investimento às cegas. Achar que um maquinário, uma máquina, vai resolver o problema. Mais uma vez, investir em funcionários e maquinários não resolvem problemas, tapam buracos. E quando você tapa um buraco e você não resolve o problema, você não traz a solução, e quando ele abrir esse buraco ele vai estar maior e pode ser que você está colocando a sua empresa nesse buraco e pode até acabar com ela. Por isso é muito importante você perceber isso e resolver o problema de uma vez por todas. Não só tapar o buraco, marceneiros. Deixa eu ver aqui, o pessoal está entrando, estou acompanhando a live aqui no meu celular. Se vocês estiverem conectados, pode mandar suas dúvidas aí, ou comentando, dizendo o que vocês estão achando, colocando seu coraçãozinho. E nós vamos trazer hoje a live 7 horas da manhã. Que bom que já tem o pessoal entrando aí, ó. Legal que vocês estão conectados. O marceneiro acorda cedo, né? Para já ir pro batente, é isso aí. Vamos lá, tomando café e aprendendo. É isso mesmo, pessoal. Por isso, tome cuidado ao você pensar nisso. E, como eu falei, muita gente investe em maquinário para a empresa. Só para eu trazer um exemplo aqui bem rapidinho, a gente já comentou uma vez, mas a gente estava pesquisando sobre empresas, marcenarias, o investimento que as marcenarias fazem. Tem uma empresa aqui na região de Santa Catarina que ela investiu quase 1 milhão, até mais, 1 milhão de reais em maquinário. Eles colocaram seccionadoras, colocaram aquelas coladeiras de borda automática, colocaram quase 12 funcionários lá dentro, ampliaram e fizeram um galpão gigante, toda a estrutura de coletora de pó, a fitagem de peças. Então, eles fizeram um investimento muito alto para isso. E se você, como eu, não tem 1 milhão de reais para investir numa empresa e colocar todo esse pessoal para trabalhando, talvez você não precisa fazer isso para você crescer sua empresa. Eles cresceram ela em espaço, claro que o faturamento dela é muito grande, mas se você não souber administrar tudo isso, é perigoso. Lá com certeza deve ter arquitetos, deve ter CEOs de empresa, deve ter administradores, e deve ter contratado pessoas para poder fazer eles ajudarem isso. Então o investimento não foi só 1 milhão de reais em máquina, foi em pessoal habilitado, em várias pessoas envolvidas, porque se ele não souber administrar todo esse pessoal, todo esse maquinário, a dívida que ele vai ter se a empresa quebrar é bilionária, é muito maior, porque ele vai ter muitas pessoas para pagar. Então por isso tem que ser um investimento friamente calculado e ajustado para dar certo. E quando a gente vê que empresas quebram, não só marcenarias, o que geralmente eles falam? Puxa, levei um prejuízo de tantos mil reais, estou carregando em prejuízo de maquinária de tantos mil reais. Porque geralmente fazem investimentos muito altos e não sabem administrar aquele investimento e acabam ficando com aquele prejuízo. Por isso é perigoso. E aí que vem o jeito errado dos marceneiros acharem que vão estar fazendo um investimento. Eles vão lá e metem o louco e compram um maquinário. Aí vai lá, cara, eu estou precisando. Eu preciso de uma máquina nova, porque eu tenho uma máquina velha. Então o que eu faço? Se eu preciso, eu compro. Não é assim quando acontece com o celular? Ah, meu celular quebrou a tela e está travando. Poxa, eu preciso de um celular novo. Mas será que você não conseguiria usar o da sua esposa por um tempo para você conseguir dar um jeito até melhorar a situação? É esse o ponto. Mais uma vez, não é errado comprar um maquinário. Mas será que você não consegue melhorar a sua produção sem você se endividar
colocar um problema aí na sua empresa, como eu fiz aquele cálculo, quando a gente comprou a nossa empresa, a nossa máquina aquela vez, nós tínhamos 3 funcionários trabalhando por nós naquele momento. Então a gente conseguiu alinhar, colocar a produção, colocar o maquinário e ela não precisamos ter muito problema com isso. Só que novamente a gente tinha que ter venda para trabalhar com aqueles funcionários. A gente conseguiu organizar. E hoje uma das melhores ferramentas que existem hoje, que fazem você evitar de você fazer um investimento muito alto hoje, é a terceirização de cortes e de peças. É uma das coisas que, se nós tivéssemos perdido o medo, não conhecido, porque a gente conheceu isso há muito tempo atrás, se nós tivéssemos perdido o medo de ter investido em terceirização de peças e cortes e utilizado isso do jeito certo, a gente tinha evitado muito problema. Só para vocês terem noção de quanto tempo existe o sistema de terceirização, em 1995... Poxa, minhas canetas deixaram de funcionar hoje sim já. Em 1995... Olha, o que aconteceu agora? Acabou minha caneta. Em 1995, a minha mãe trabalhava no frigorífico Sadia, só para vocês terem uma noção. Em 95, eu acho que eu tinha 3 anos de idade. E naquela época, a Sadia, que era um frigorífico gigantesco, muita gente conhece, hoje é tal da BRF, eles estavam terceirizando toda a fábrica deles. Vocês têm noção disso? Em 95, a maior empresa do Brasil de produção de animais estava terceirizando a parte de cortes, alimentação. Isso há quase 30 anos atrás, eles estavam terceirizando a empresa. Por que hoje o marceneiro ele tem medo de terceirizar? Ou não quer terceirizar alguma coisa? Se nós estamos vivendo hoje no século XX, 2022, a gente ainda tem medo de fazer isso, acha que vai ter perca e ter gastos. Qual que é a vantagem da terceirização? Por que isso é importante? Mais uma vez, a terceirização... Não consegui escrever. Deixa eu ver se não está manchado aqui. Já escrevi tanto nesse quadro aqui. Não vai funcionar. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar aqui. Ó, se você tem... Então, a terceirização, por que é importante? Vamos lá, pessoal, vai dar certo. Só porque às 7 horas da manhã o Ascaret resolveu não funcionar. Se você tem a terceirização aqui de peças e você quer produzir cada vez mais, e agora eu manchei o quadro, você vai ter a sua produção normal aqui da sua empresa. Enquanto você está produzindo normalmente aqui na sua empresa, você vai ter, por paralelo, outra empresa produzindo móveis para você. E aí que vem a parte da maravilha da produção sem maquinários. Você não precisa fazer um investimento lá de 60 mil reais, que eu falei, para você poder estar produzindo cada vez mais. Porque a empresa que é terceirizada, a empresa especialista nisso, que ele já tem todo o maquinário, que ele já tem todo o funcionário, ele já fez todo esse investimento aqui na empresa dele. Ele tem lá seccionador, ele tem coladeira, ele tem fita de borda, ele tem 10, 12 funcionários, que é uma empresa que a gente utiliza aqui, tem 15 funcionários lá que a gente manda as peças. Ele tem todo esse investimento. Ele investiu R$1 milhão, não você. Você não precisou tirar o dinheiro do bolso. E aí você vai utilizar ele para acelerar a sua produção. Não para mandar e desovar a sua produção. A sua produção tem que estar organizada, tem que estar alinhada para você poder jogar lá para ele e aí você produzir 2 vezes mais. Ela não pode ser uma via de escape para empurrar com a barriga, a terceirização. Muita gente utiliza isso só para via de escape. Ah, meu Deus, minha produção está toda bagunçada, vou mandar terceirizar. Não. Lá é para você produzir 2 vezes mais. Que é o que nós mostramos aqui para vocês. Vocês organizarem a produção e produzir 2 vezes mais com uma terceirizada que vai auxiliar. Você pode produzir bem na sua empresa e produzir mais ainda com a terceirizada. Hoje, muitos marceneiros só utilizam a terceirizada. Você vai produzir a mesma coisa que está produzindo na empresa. Mas quando você tem a sua empresa, marceneiro, você tem a terceirizada auxiliando você e as duas estão alinhadas, você vai conseguir produzir 2 vezes mais, 3 vezes mais. Você vai poder estar tranquilamente, como a gente falou na live de hoje, você pode até tirar uma sexta-feira de folga, como a gente faz aqui. Você pode até tirar uma semana de férias no meio do ano, como eu tirei semana passada. Então, eu estou vivendo isso. O que eu estou falando aqui para vocês não é uma coisa que eu inventei do nada, que eu acho que funciona, não. Eu vivo isso, e isso funciona para mim, para minha empresa, dá certo,
para os nossos alunos que nós temos uma mentoria, existe isso e funciona, estão aplicando isso e dá certo. Então o que eu estou falando aqui para vocês é de boca cheia que funciona e dá certo. Basta você entender que isso funciona. E outro ponto positivo, até eu marquei aqui, ó, isso não limita o seu crescimento. Porque aqui na sua empresa, a sua empresa está crescendo, mas tem um momento que ele vai limitar, ele vai travar. Você não vai conseguir crescer mais a sua empresa em vendas, por causa que você tem ou poucos funcionários, ou vai ter que contratar mais, ou você tem poucas maquinárias, e vai ter que fazer aquele investimento gigantesco. E aí você vai limitar, porque como é que você vai vender 10 móveis no mês, ali com 1 ou 2 funcionários? Aí chega um cara, poxa, mas eu queria também mais um móvel. Poxa, eu vou te entregar só para que daqui 5, 6 meses. Eu não consigo te entregar antes porque eu tenho pouco funcionário, eu tenho pouco máquina, eu não consigo cortar tudo isso. Olha só, se você estivesse usando uma terceirização auxiliando com você, você poderia ter pego mais um. Ah, não, tranquilo, eu pego mais um, mando para terceirizada. Tá alinhado. Agora não adianta você ter lá 10 móveis aqui, aí tá tudo atrasado, tudo embolado. Meu Deus do céu, agora eu vou ter que usar terceirização. Então eu vou lá mando 2 móveis atrasados para terceirização, aí fica 8 móveis atrasados na empresa, e vira uma bola de neve e tua empresa está pronta para explodir, para quebrar. Por isso você não precisa gastar milhares de reais para você produzir mais. Você pode utilizar a terceirização para você aliviar a sua produção, para você estar produzindo 2 vezes mais, sem fazer alto investimento, alinhado com a sua produção que está fluindo bem. Mas ela tem que estar fluindo bem. É isso que eu toco nessa tecla, né? Utilizar a sua produção, que está fluindo bem, muito bem organizada, com a terceirização a seu favor. E aí você não precisa se matar de trabalhar e de fazer investimento milionário, e ficar aí trabalhando para pagar maquinário caríssimo. Aí quando você tiver, olha só o ponto, quando você estiver produzindo bem, utilizando a terceirização a seu favor, você vai estar produzindo 2 vezes mais, ganhando, obviamente, 2 vezes mais, e aí você vai guardando aquele dinheirinho extra que está entrando, você vai guardando todo mês. E aí você quer comprar uma máquina nova porque você quer fazer um investimento na sua empresa, você faz à vista. Não precisa pagar lá em 60 vezes a perder o olho e ficar com aquela dívida todo mês. Paga à vista, pega um desconto, investe numa máquina boa. E aí você vai ter uma produção de melhor qualidade ainda na sua empresa. Pensa só no benefício que isso é para você. Você vai aliviar o emocional das suas costas, porque não vai estar preocupado com dívida todo mês. Vai aliviar a qualidade dos seus projetos, porque você vai ter um maquinário de alta qualidade. Financeira da sua empresa vai estar saudável, porque você vai ter sempre caixa. Porque se você tem uma máquina aí e ela der um estrago, por exemplo, estragou uma correia, quebrou uma serra. Uma serra hoje é 300, 400 conto, dependendo do disco de serra. Da onde que você vai tirar dinheiro se você está gastando lá 3 mil por mês e tem que comprar mais uma serra que estragou? Ah, quebrou uma pecinha, ou sei lá, outra maquinária, ou o teu próprio carro da empresa estragou. Você está pagando 3 mil reais de parcela todo mês e ainda tem que pagar outros problemas. Por isso é muito importante você ter esse cuidado e você utilizar isso a seu favor. Para você e a sua empresa serem saudáveis, terem uma produção muito boa. E isso é uma das coisas que a gente vai tocar bastante amanhã, à noite, quarta-feira, nós vamos ter mais uma live. Nós vamos falar sobre como organizar, por onde começar a organizar a produção da sua empresa, que eu falei aqui para vocês que tem que estar organizada, né? Por onde você começa? Aonde que você deve fazer? Amanhã à noite nós vamos falar bastante sobre isso. Mas, ainda falando sobre a terceirização, isso é uma das... terceirização não, sobre como que você pode utilizar isso a seu favor, isso é muito possível. E ainda falando mais sobre essa questão da produção das peças, eu nem sei se está conseguindo ver aí, porque estou usando uma caneta rosa aqui, mas vou ter que dar um jeito nesse quadro aqui. Se você pensar isso no maquinário, você não precisa investir mais. E a mesma coisa funciona para os funcionários, marceneiro. Se você tiver que achar um profissional hoje, para você correr atrás, para você deixar trabalhando para você, para sua empresa, e ele valer o valor que ele custa, porque é caro manter um funcionário, no mínimo uns 3 mil reais mensal, olha aí, se fosse contratar mais um funcionário, mais 3 mil reais de funcionário todo mês, 3 mil reais de dívida de máquina. Eu quero ver você achar um marceneiro bom,
para ficar trabalhando na sua empresa hoje aí? É difícil. Você acha bastante ajudantes, pessoas que estão dispostas, querem trabalhar, mas um profissional de anos para sair de uma empresa para outra? É difícil. A maioria dos profissionais hoje que são muito bons estão abrindo a sua própria marcenaria. Então é difícil você achar alguém para trabalhar e que você deixe ele trabalhando e que tenha totalmente plena confiança. E se ele está trabalhando ali na sua empresa e ele está lá produzindo, é difícil você aumentar isso, porque você consegue colocar mais carga de trabalho em cima do funcionário? Não dá. Não tem como você colocar lá, olha, ele está produzindo, quanto que ele está produzindo todo mês? Ele consegue produzir aí no máximo uma cozinha por semana, então ele vai conseguir fazer 4 cozinhas por semana, só ele. E aí você ajudando ele, você só consegue fazer 6, porque você tem que atender cliente, você tem que fazer orçamento, então 6 cozinhas no mês vocês conseguem fazer. Como é que você vai aumentar para 12 cozinhas sozinho? Não tem, ele não consegue fazer isso. De uma ou outra, ou ele vai se cansar e vai querer sair por causa que você está dando muita coisa para ele fazer, ou ele vai se machucar, ou você vai ter atrasos, porque você vai querer pegar 12 cozinhas e ele não vai conseguir dar conta, vocês vão estar fazendo hora extra, trabalhando cada vez mais. Olha só como começa a eclodir a sua empresa e começa a gerar problemas. E quando uma pessoa está descontente com o seu trabalho, ou ela não produz o suficiente, ou ela vai te deixar na mão. Então é muito perigoso isso, você colocar toda essa carga num funcionário para achar que ele vai entregar. E pior ainda é se você colocar essa carga sobre você, dono da marcenaria, achando que você vai dar conta. Eu faço 6, eu consigo fazer 12 trabalhando das 7 da manhã às 10 da noite. Errado. A gente falou isso na live de ontem, está salvo ainda. Errado você trabalhar mais por isso. Então, você, para produzir mais, você não precisa investir mais, não precisa investir em mais maquinário e nem mais funcionários, você só precisa saber utilizar isso ao seu favor. E é até perigoso, como a gente mostrou. Perigoso você investir mais maquinário achando que isso vai produzir mais, porque você vai estar tapando buraco, porque você vai ter vendas, é claro, só que se você achar que isso vai compensar, pode ser ter momentos em que vai haver alguma crise ou uma baixa de vendas, e aí você vai ter a dívida da máquina para pagar ainda, vai ter o salário do funcionário, vai ter os impostos do mês, vai ter os custos fixos, como energia, água, e você vai ter que pagar eles se não tem venda. E aí, como é que fica? Tua empresa vai começar a tirar do caixa aquele dinheiro que você estava guardando, que você tinha todo, vai ter que ir para pagar funcionário, vai ter que pagar a máquina, e aí vai ter que, ou às vezes vai ter que fazer um empréstimo para poder pagar a dívida. E aí que a sua empresa começa a ir para baixo. E quando começa a aumentar de novo, aí começa a guardar o dinheiro, aí dá uma baixa de novo. Então é perigoso. Nós não podemos contar com a sorte, marceneiros. Nós somos donos de empresa, nós temos que trabalhar com segurança. Não podemos contar com a sorte. Mas eu sempre tive venda, nunca tive problema com venda, nunca teve queda nas minhas vendas, eu sempre fui bem. Não conte com a sorte. Nós estamos vivendo uma época bem difícil dos nossos mercados de vendas, o mercado imobiliário, o mercado financeiro está passando por altos e baixos. Nós passamos isso no começo da pandemia, 2 anos atrás. Então não conte com a sorte. Você tem que ter uma empresa segura, de confiança, que você possa contar com ela em todos os momentos. Nós sobrevivemos há 18 anos já no mercado, tivemos altos e baixos, erramos muitas vezes, mas aprendemos com os erros e estamos aqui compartilhando com vocês para vocês não passar pelas mesmas coisas. Para vocês terem segurança na sua empresa e crescerem cada vez mais e terem segurança aí na sua marcenaria. Beleza, marceneiros? Obrigado por nos acompanharem nessa manhã, muito bom ver o pessoal entrando aí. Se você não conseguiu assistir, você pode estar conectado com nós amanhã, quarta-feira, às 8 horas da noite. Amanhã nós vamos falar sobre como que você pode organizar a sua empresa, por onde começar, os primeiros passos para você já colocar tudo isso em prática e já colocando, agilizando o seu processo, produzindo cada vez mais para você ter tempo para você, para sua empresa, sem precisar fazer investimentos grandiosos em máquinas, funcionários e você ter tempo para você e sua família. Beleza? Muito obrigado por ter nos acompanhado mais uma vez e eu vou dar jeito nas minhas canetas. Enquanto isso, até amanhã à noite. Obrigado e um bom dia, né?